Olá, meu nome é Daniel Brandão e eu sou o instrutor responsável pelas dicas de Excel com o Instituto IDES. Segue agora mais uma dica. Acompanhe! Bem, nós vamos criar nossa listagem do zero. Nós vamos trabalhar basicamente com 4 colunas. Então eu vou selecionar aqui, mesclar e centralizar e dizer que eu tenho um controle de despesas e receitas. Aqui eu vou ter a data em que ocorreu a despesa ou a receita, de que tipo é, se é uma despesa ou receita, em que categoria se enquadra e qual foi o valor obtido naquele intervalo. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que ter basicamente duas planilhas. Uma para fazer o meu controle e a outra para as minhas listas. Então, eu vou denominar aqui a segunda planilha também como listas. Nesse caso aqui, vou aumentar um pouco mais o zoom para ficar mais visível. Na minha tabela, na minha planilha controle, eu vou ter aqui a data, a entrada, a saída e o valor. Na minha lista, eu vou dizer o que é minha entrada, o que é minha saída. Então, nesse caso, eu vou ter aqui, por exemplo, a minha entrada como salário, como comissão e outros, né? Posso receber alguma coisa, posso vender outra e assim por diante. E aqui eu tenho as minhas saídas, as minhas despesas, que pode ser então, por exemplo, um aluguel, pode ser de gasolina ou de passagem, como você quiser, de refeição, certo? De água, luz, internet e também outros, né? Pode ser que aconteça uma outra despesa que não tenha sido programada. Dessas duas listagens nós vamos então criar a nossa lista suspensa para que possam aparecer aqui. Então esses aqui serão úteis para que apareçam aqui. Então essa planilha listas é para controlar o que será mostrado na planilha anterior. Aqui em controle então, nessa primeira célula, eu vou dizer o seguinte: eu vou criar um controle, uma validação de dados. Como é que eu crio essa validação? No menu superior, nós temos aqui a opção dados, e aqui nós temos essa opção de ferramenta de dados, dentre elas a opção validação de dados. Ao clicar aqui, eu tenho configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. Vamos focar em configurações. No critério de avaliação, eu vou permitir que seja uma listagem. Tá? Dentre as várias opções, eu vou ignorar qualquer palavra em branco que tenha na lista e vou dizer que eu quero que seja um menu suspenso na célula. De onde virão esses dados? Esses dados aqui virão daquilo que eu chamar de entrada e daquilo também que eu chamar de saída. Então eu coloco entrada, ponto e vírgula, saída. Esses nomes serão utilizados depois para essas listas que nós criamos aqui. Então é importante que você coloque exatamente igual. Comece com letra maiúscula ou que tenha o acento e que sejam duas palavras separadas por ponto e vírgula. São dois parâmetros que nós vamos utilizar. Ou seja, essa lista vai ter o valor de entrada ou o valor de saída. Nesse caso aqui, então, criado isso aqui, eu vou dar OK. Ele já cria uma lista com entrada e com saída, certo? Entrada e saída. Essa lista aqui é simples. Realmente, os valores que eu coloquei aqui vão aparecer na listagem. Para a categoria já vai ser um pouco mais diferente. Eu vou ter que correlacionar uma segunda lista aqui com a primeira, e aí que está o grande segredo. Para eu criar esse segundo, eu vou ter que vir aqui primeiro nessa lista antes e colocar uma nomenclatura para essas duas listas. O que é isso? Nós temos aqui no menu Fórmulas do Excel um campo muito interessante chamado Gerenciador de Nomes. O que significa ele? Eu posso colocar um nome em um conjunto de planilhas, ou melhor, um conjunto de células dentro de uma planilha, para que eu possa chamar esse conjunto de células depois pelo nome que eu dei. É como se fosse um apelido dado a um certo valor. Então, nesse caso, ó, eu posso selecionar aqui, reparem que eu não vou selecionar entradas nem saídas, né? Entrada e saída. Eu vou selecionar apenas os valores que temos aqui embaixo. Então, primeiramente eu seleciono os valores de entrada, que é salário, comissão e outros, e vou clicar em Gerenciador de Nomes. Aqui nessa janela eu vou incluir um novo nome e esse nome será entrada. Lembra que nós colocamos esse nome lá na nossa listagem?
de tipo. Então, esse nome entrada vai fazer referência ao valor de entrada que temos lá. Então, aquele igualzinho nós escrevemos lá. Começou com letra maiúscula lá, começa com letra maiúscula aqui. Começou com letra minúscula lá, começa com letra minúscula aqui. Como essa lista é só com valores de entrada, ela vai se chamar entrada. Escopo é até onde eu quero que esse nome repercuta dentro do meu arquivo. Eu posso dizer que ele pode servir para qualquer planilha dentro, ou seja, para toda a pasta de trabalho do Excel. Eu posso dizer que ele vai percorrer apenas a planilha controle, ou eu posso dizer que ele vai se estender também para a planilha listas. Nesse caso, eu vou selecionar a primeira opção. Reparem que, como eu coloquei nomes nas minhas planilhas, ele vai dizer que essa seleção se refere à planilha listas e o intervalo de células de A2 até A4. Esse é o intervalo de células que nós temos aqui. Quando eu clicar OK, ele vai me dar uma lista de nomes e vai dizer que esse nome dado de entrada refere-se ao valores salário, comissão e outros, valores esses que estão referindo-se a esse intervalo de célula aqui. Tá certo? Da mesma maneira, vou criar um outro gerenciador de nome. Nesse caso, eu vou chamar de saída. Também tem que ser igual ao nome que nós colocamos lá anteriormente no controle de validação de dados. Saída, coloquei com acento lá, vou colocar aqui também. Agora, o refere-se a não vai ser a mesma referência. Então, eu apago esse valor aqui e seleciono os valores que eu quero. Ou também posso digitar aqui. Ou seja, também é na planilha listas, só que agora é o intervalo de célula de B2 até B8. Quando eu apertar OK, ele vai criar essa segunda listagem. Agora eu tenho a primeira lista com as entradas e a segunda lista com as saídas. Posso clicar em fechar e aí eu vou voltar à minha planilha controle. Aqui então eu vou fazer uma referência. Eu vou novamente vir no meu menu dados e em validação de dados. Vou criar uma nova lista. Quando clicar aqui em configurações novamente eu vou vir em permitir qualquer valor? Não, permitir uma lista. E nessa lista eu vou fazer aqui o uso de uma outra função, que é a função indireto. Como é que eu trabalho com isso? Sinal de igual e vou digitar indireto. E abre parênteses. Dentro do parênteses eu vou dizer que o valor que eu selecionar nessa lista vai estar vinculado indiretamente a outro valor. Como é que funciona isso? Seguinte, eu vou colocar cifrão B3 e fecha parênteses. O que quer dizer com cifrão B3? O cifrão ele é um indicador onde nós podemos trabalhar com valores literais de células. Então eu quero que ele fique com esse valor indireto apenas na coluna B. Por que eu não coloquei o cifrão na frente do 3? Poderia ser assim, cifrão 3, cifrão B, cifrão 3. Porque eu quero, na verdade, que quando eu puxar essa fórmula para baixo, ela também valha para as demais linhas. Certo? Então, nesse caso aqui, igual, indireto é a função, cifrão B para fixar a coluna, e 3 fica a linha inicial. Quando eu puxar essa função para baixo, ela vai para a próxima linha com indireto B4, indireto B5, indireto B6 e assim por diante. Vou dar OK novamente e reparem que ele já virou uma listagem. Como eu já selecionei aqui entrada, quando eu clicar aqui, ele vai me listar apenas valores de entrada. Então, nesse caso, pode ser um salário, pode ser uma comissão, ou pode ser outros. Tá certo? E quando eu clicar aqui, né, vamos colocar um valor. Vamos colocar aqui que foi dia 31/12/2019. Eu recebi como entrada o meu salário e ele foi no valor de R$2.000. Certo? E aqui eu posso colocar um segundo valor. Também no dia 31/12/2019 eu tive uma saída. Mas reparem que aqui eu não tenho o mesmo campo aqui da lista suspensa. Por que eu não tenho? Eu tenho que puxar. Eu posso fazer todo o procedimento novamente. Criar a lista aqui, fazer uma vinculação do indireto para cá. Mas nesse caso eu não preciso. Eu clico nessa primeira, vou no quadradinho verde aqui e puxo a fórmula para as demais. Assim, faço também na coluna C. E a partir daí eu crio esse vínculo. Tenho lista suspensa nos dois. Aqui eu posso ter uma despesa, ou seja, uma saída.
E aqui eu posso dizer que essa saída vai ser um aluguel, gasolina, refeição. Então repare que de acordo com o que eu selecionar aqui, se for uma entrada, ele muda a lista de categoria para entrada. Se aqui for uma saída, ele muda a lista para saída. Então vou dizer lá que eu paguei R$70 de internet. E assim por diante. Se você gostou, curta e compartilhe essa dica. Nos vemos em um próximo momento.